forças e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Olá, queridos, boa tarde. Está no ar mais uma edição do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Hoje é 14 de outubro de 2020 e esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, pastor Davi Alencar Santana. E este é o programa num oferecimento da ADJL, a Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, situada ali na Rua Capitanias Hereditárias, número 964, no Jardim Letícia. E eu tenho a honra aqui de ter dois parceiros abençoados aqui para fazer a apresentação comigo. Vamos começar pela direita, né, pastor? Porque diz que crente bom é crente de direita, né? Então, vamos começar aqui com o Hugo. Hugo, por gentileza. Amém, glória a Deus. Mandar um abraço aí para todos, aí já de antemão também agradecer ao pastor Davi, muito feliz aí por fazer parte aí do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Pastor Davi, estou aqui, ó, para te ajudar e vamos para cima aí, que Deus é maravilhoso. Amém, glória a Deus. E aqui do meu lado esquerdo está o evangelista Rick. Louvado seja o nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor e por mais uma vez estarmos aqui junto neste programa abençoado, né? Para que possamos aqui estar falando acerca de Cristo. Glória a Deus, sejam bem-vindos, vamos fazer um programa abençoado e eu já quero deixar uma pergunta no ar, que daqui a pouco já vamos começar a soltar alguns áudios que já me enviaram, e a pergunta hoje é: o que a igreja pode fazer para despertar nas pessoas o interesse pela palavra de Deus, ok? O que a igreja pode fazer para despertar nas pessoas o interesse pela palavra de Deus? Nós estamos ao vivo aqui pela Fonte Vida 87,5, mas também pelo site da rádio, fontevida.com.br. O telefone da rádio é 4203 4009. Repete para nós, irmão Hugo, por gentileza. 4203-4009. Mais uma vez vai ficar gravada na cabeça do povo. 4203-4009. Muito bom. Nós estamos também ao vivo por uma live no Facebook, pela nossa web TV. Entra lá, comenta, compartilha. É só você colocar lá Davi Alencar Santana e você já vai estar lá na nossa live, ok? Outra coisa também, esse programa depois ele vai ao ar, ou melhor, a gente faz um upload, a gente coloca ele lá no YouTube, procura lá Pastor Davi Alencar Santana, tracinho ADJL, e você vai ter todas as outras 35 edições deste programa e também muito mais, como o programa Shekinah, né, irmão? O programa Shekinah também tá também no nosso canal de YouTube, Pastor Davi Alencar, e também, Pastor Davi, esse programa também vai estar no meu canal também, Hugo AMSI, vai estar lá também, vai ser uma benção. Obrigado. Quem quiser ouvir, pode ir lá que vai estar também lá. Fala um pouquinho do programa Shekinah e de horário
horário. Programa Shekinah é todas as terças-feiras, né, pastor Davi? O pastor Davi faz parte com a gente. Eu, pastor Davi, o nosso amigo pastor Mauro, que não está aqui hoje, Abração, né? Mauro, Mandar um tá abraço pro pastor trabalhando. Mauro. Todas as terças-feiras, a partir das 16 horas, são 2 horas de programação até as 18 horas. Amém. Já estamos. Qual a edição do programa? 57. Rumo aos 60, hein? Rumo aos 60. glória. Em breve estaremos fazendo um programa especial, o programa número 60. Benção demais, certo? hein? Irmãos, o Rick é um grande amigo nosso e o Rick tem uma igreja ali no Jardim Letícia. Fala para nós o endereço da igreja ali de dias de culto, Rick. Nós congregamos ali na Igreja Pentecostal, adorando a Jesus Cristo Salvador. Ela se encontra ali na rua Alfeu Monte Verde, número 178, no Jardim Letícia, ali próximo à Praça do Letícia. Nosso pastor presidente, pastor Rodrigo, tem ali nos apoiado ali no ministério ali e tem sido bênção naquele lugar. Amém. Deus abençoe, pastor Rodrigo. E eu sei que o Hugo também congrega no ministério de um grande amigo meu que é o pastor Luiz. Pastor Luiz, Ministério Capacitação de Deus, ali na rua Alto Columbiara 658, todos os domingos às 18 horas. Bênção demais. Um abraço pro meu amigão, pastor Luiz. Pastor Luiz. Queridos, está aberto o programa. Nós vamos agora, neste momento, fazer uma oração agradecendo a Deus por este momento. Amém? É muito bom estarmos aqui e nós queremos orar pela sua vida. E se você tem um pedido especial, você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp nosso, pessoal, que é 962523322. Esse é o WhatsApp do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. 962523322. E mande o seu pedido de oração. No final a gente fecha com o momento da intercessão, onde vamos clamar pela sua vida. Amém? Isso. Vamos orar, eu vou começar orando aqui, depois o Hugo e o Rick fecha para abençoar a sua vida. Amém. Pai, nós te damos graças, Senhor, por este momento, estarmos reunidos aqui para fazer mais uma edição do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Te louvo por cada ouvinte, te louvo por cada pessoa que nos acompanha neste momento, pela rádio, pelo site, pelo aplicativo da rádio e também pelas redes sociais. Que a tua bênção e a tua graça seja sobre todos nesta tarde, Pai. É o nosso pedido no nome de Jesus. E assim seja, meu Deus, que a tua presença esteja conosco aqui para a gente aprender sobre a palavra de Deus, Senhor. Que hoje nós vamos estudar a sua palavra, as escrituras, meu Deus, e que essa palavra que vai sair daqui, Senhor, seja bênção para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, aquelas que estão nos assistindo também, meu Deus. Ô, Senhor, vai com teu espírito naqueles lugares para levar essa palavra onde que for que seja, meu Deus. Vai abençoando cada um em nome de Jesus, meu Deus. Senhor, em concordância com teus filhos, eu quero glorificar ao Senhor por mais essa oportunidade, meu Deus, de poder aqui ser porta-voz do Senhor para falar acerca, meu Deus amado, da tua santa palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, que vidas nesta tarde, meu Pai eterno, seja impactada, meu Deus, alcançada, meu Deus, por intermédio da tua palavra, Senhor, que aqui será ministrada e falada aos corações, meu Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É o que nós te Amém. pedimos e te agradecemos, Pai. Queridos, nós vamos aí soltar as nossas vinhetas, tanto do programa, como também da nossa escola de teologia. E a pergunta está no ar. Começa a comentar lá no nosso Facebook. O que a igreja pode fazer para despertar nas pessoas o interesse pela palavra de Deus? Porque tá meio difícil hoje, não tá? Tá Hugo? difícil, tá difícil. Tem que dar um choque lá nos irmãos, lá para os irmãos começar a estudar a palavra de Deus. Amém. Não é verdade, Rick? Comentei ontem na minha igreja a dificuldade de nós encontrarmos obreiro disposto a fazer a obra, porque não tem pessoas que estão capacitadas com a palavra para poder exercer aquilo a qual tem que ser feito dentro da igreja. Amém. Então, comenta lá no nosso Facebook. O que a igreja pode fazer para despertar o interesse das pessoas na palavra de Deus? Sara, por gentileza, nos ajude aí e solte as duas vinhetas, por favor. Tudo que vais fazer, por tuas promessas e Programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Um oferecimento da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, situada na Rua Capitanias Hereditárias, 964, no Jardim Letícia, São Paulo. Nossa programação: segunda-feira às 20 horas, aulas de teologia e liderança. Quarta-feira, culto e escola bíblica, às 19h30. Sexta-feira profética, às 19h30. E no domingo, às 18 horas,
horas, o culto da família. Conheça mais da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, pelo nosso site adjardimleticia.com.br e curta nossas páginas no Facebook e no Instagram. Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, Ministério de Bênçãos, para você e sua família. Procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2, verso 15. A Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma está com matrículas abertas o ano todo para os cursos do nível básico, médio e avançado em Teologia e Liderança. Ministramos também palestras, encontro de casais, seminários em diversas áreas e ainda outros cursos em igrejas. Coordenação e aulas com o pastor Davi Alencar Santana, que é bacharel em Teologia Sistemática, graduado em Gestão de Recursos Humanos e pós-graduado em Psicologia. Nosso propósito é formar discípulos mais parecidos com Jesus. O pastor Davi Alencar Santana está há 25 anos atuando neste ministério de liderança e família, e ele pode te ajudar. Visite o perfil do pastor Davi Alencar Santana no YouTube. Lá você encontrará mais de 150 vídeos gratuitamente de palestras, aulas e pregações para a sua edificação ministerial, familiar e espiritual. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. WhatsApp 96252-3322. 96252-3322. Curta nossa página no Facebook ou acesse nosso blog Centro Teológico Querigma.blogspot.com.br. Matrículas abertas o ano inteiro. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo. Senhor, eu te peço que o Senhor nos mostre, ó Deus, nessa hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Glória a Deus, estamos de volta com o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, e eu quero aqui fazer um adendo aqui, passar uma programação nossa. Queridos, no último trimestre, outubro, novembro e dezembro, a Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma está com uma promoção muito especial. Você se matricula para estudar e você pode levar uma outra pessoa para estudar junto com você. As nossas mensalidades são 18 meses de curso. Você vai estudar comigo, você vai pegar seu material, estudar em casa, e 2 vezes por mês nós teremos um encontro na igreja para nós estudarmos o conteúdo da apostila. Você vai poder estudar com mais uma pessoa, pagando apenas por uma, ok? Serão 2 pessoas estudando na mensalidade de uma só. O único diferencial é que vai ser apenas uma apostila para os 2, mas a pessoa pode tirar uma cópia lá e vocês estudarem junto, ok? Esta promoção é por tempo limitado e ela encerra no final desse trimestre. Eu te convido a estar comigo, ok? Se quiser mais informação, nos contacte pelo WhatsApp 96252-3322. E nós vamos hoje para o tema do dia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é como e por que estudar as Escrituras Sagradas, ok? E eu vou pedir para a Sara ali já colocar a nossa chamada do nosso tema de hoje, e logo em seguida nós vamos entrar aí com os nossos posts, com os nossos comentários, que muitos já enviaram seus áudios para comentar esse assunto tão importante. E a pergunta continua no ar, pode responder lá pelo Facebook, nós vamos ler aqui na medida do possível. O que a igreja pode fazer para despertar o interesse das pessoas na palavra de Deus? O que tens feito, Tema de hoje.
Glória a Deus. E o tema de hoje é esse aí. É por que e como nós devemos estudar a palavra de Deus. Eu vou pedir para a Sara já colocar o primeiro post ali, porque este assunto ele está dentro de um tema maior, que é a bibliologia, que é o estudo das escrituras, que está dentro de um ramo da teologia, que é a teologia sistemática, ok? Ô Sara, pode tirar nós aqui para o povo ver o post lá, por gentileza? Ó, isso aí, ó. Bibliologia é a doutrina das escrituras. E nós já vamos para o post seguinte, onde nós vamos ler e vamos começar com os comentários. Bom, vamos lá. Deus criou a raça humana. Deixa eu ir aqui no meu celular. Aqui, quando Deus... Quer que eu leia, pastor? Pode ler, por favor. Quando Deus criou a raça humana, ele passou a se comunicar com esta, se revelando através dos tempos por meio de suas obras. Isto é, por meio da criação, conforme está em Romanos 1:20 e em Salmos 19, do 1 ao 6. Ok, vamos... pode continuar lendo. Porém, com o passar dos tempos, Deus quis aprofundar essa revelação e o fez de duas formas, pastor Davi: na Bíblia, na palavra escrita, e em Cristo, na palavra viva. Essa dupla revelação é especial e tornou-se necessária devido à queda do homem, lá em Gênesis 3. Muito bom. Sara, pode voltar para a gente aqui, por gentileza? Então, o que nós estudamos a semana passada? A semana passada nós focamos em dois assuntos. Primeiro, o que é uma doutrina bíblica e o que é teologia. Teologia é doutrina ou tratado de Deus, né? Então fala-se de conhecer a Deus de forma mais profunda, se aproximando das verdades bíblicas. E o que é doutrina? Não é uso e costumes, não é a doutrina local de uma igreja, não é a sua liturgia. Doutrina é todos os ensinamentos bíblicos de forma sistemática, disponibilizado nas escrituras sagradas. E hoje nós vamos começar a estudar essa doutrina que é a bibliologia, que é a doutrina das escrituras. E como foi bem falado aqui na leitura do Hugo, ele disse que quando Deus criou a raça humana, ele passou a se comunicar com esta, se revelando através dos tempos por meio de duas formas, que foi a criação e a palavra escrita. Então no começo, irmãos, nós não tínhamos a palavra de Deus escrita como nós temos hoje. As verdades, né, Hugo e Evangelista Rick, eram transmitidas de pai para filho através da forma oral. Os pais contavam para os filhos as maravilhas que Deus tinha feito. Quando surgiu a escrita, o homem começou a escrever de forma rudimentar, mas já começou a manifestar a vontade de Deus. E é isso que nós vamos estudar hoje, um pouco das escrituras sagradas. E depois vamos nos aprofundar nessa revelação maior, que nós já vamos saber daqui a pouco. Mas vamos ler essas duas referências aí. Romanos capítulo 1, versículo 20. E depois o Salmo 19, versículo 1 ao 6. Eu leio você? Quem Pode lê? cada um ler uma aí. Eu leio Romanos. Certo. E ele leu o Salmo. Então vamos lá. Romanos capítulo 1, não é isso? Versículo 20 está escrito assim, pastor Davi: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que a criação, ela revela a Deus. A criação, ela demonstra quem é Deus. Então, não dá para o homem dizer que ele não conhece Deus de forma nenhuma, porque a primeira forma de Deus revelar, Hugo, é através da criação. E é o que está lá no Salmo 19, do versículo 1 ao 6. Pode ler para a gente, por gentileza, Rick? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Um dia discursa, o outro dia, e uma noite revela conhecimento, e outra noite. Não há linguagem, nem há palavras dele, não se ouve nenhum som. Então, o que foi lido aqui pelo Rick? Que a natureza, isso já lá no Antigo Testamento, o salmista tinha essa percepção, que a natureza declara a glória de Deus. É impossível, o evangelista Rick, a pessoa em sã consciência, ele olhar para tudo que existe no universo, a complexidade disso tudo, e dizer que não existe uma mente, um ser pessoal, inteligente, que move tudo isso. Verdade, só o fato de você olhar a natureza, olhar as coisas, você já vê ali a presença de Deus. Então você já vê que ali foi uma obra da criação. Você vê que aquilo ali não é uma coisa por acaso. Então, quando ele fala assim, os céus proclamam a glória de Deus, só de você olhar para o firmamento, ver aquelas estrelas, ver o sol, ver a lua, você já sabe que aquilo ali é uma criação de Deus. Então não tem como a gente falar que não foi Deus que fez aquilo ali. Exatamente. O que você acha, Rick, sobre esse assunto? A natureza, ela declara ou não declara que Deus existe? Sim, com certeza, porque
Deus tem as suas formas de se manifestar para o homem. E na natureza a gente percebe que é bem mais visível o poder de Deus e a apresentação de Deus para com a humanidade. E é bem real que nós buscamos a conhecer a Deus, e muitas das vezes Deus está se apresentando para nós, mas nós buscamos meios diferentes daquilo que Deus está se revelando para nós. Então, ó, você que está nos acompanhando pelo Facebook, ou nos acompanhando pela rádio, pelo aplicativo da rádio, também pelo site, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que Deus, o Deus da Bíblia, o Criador dos céus e da terra, Ele é um Deus que se revela. E Ele começou se revelando de duas maneiras. Primeiro pela criação, a obra de suas mãos, e depois pela palavra. Agora nós vamos para o segundo post aí. E depois desse post nós vamos ouvir uma música com o Ministério de Louvor da DJL para a gente continuar aqui nos nossos debates, ok? Então vamos lá. O segundo post aí, na sequência, esse já vai falar de uma profundeza maior referente à revelação de Deus para o ser humano. Diz assim, ó. Pode ler, Henrique, por gentileza. Ó, pode ler aqui, acompanha aqui, por gentileza. Porém, com o passar do tempo, Deus quis aprofundar esta revelação e fez de duas formas. Na Bíblia, a palavra escrita, e em Cristo, a palavra viva. Essa dupla revelação é especial e tornou-se necessária devido à queda do homem. Muito bom. Então, só para que os ouvintes, para que os espectadores, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais entendam, Deus começa se revelando através da criação, tudo que Ele fez, Sim. e através da sua palavra escrita. Só que Ele percebeu que havia uma necessidade de aprofundar essa revelação. Então Ele traz a pessoa do seu Filho Jesus. E isso, por que a necessidade dessa tripla revelação? Porque se você ler Gênesis capítulo 1 e 2, logo depois da criação, você vai ver que Deus, Ele se manifestava de forma teofânica dentro do Jardim do Éden, e Ele se comunicava com Adão. Era assim ou não era? Sim. E a Bíblia disse que todo final de tarde Deus descia no jardim para dialogar com Adão. Então perceba-se que tinha essa intimidade, tinha esse reconhecimento. Era um Deus comunicável, né? Isso. Que privilégio, né? Que privilégio. Imagina você falar com Deus. Você tá ali no Jardim do Éden, tendo todos aqueles benefícios, e ainda Deus ia conversar com você no final da tarde. Olha que maravilha que era no começo da criação de Deus. E aqui, né, pastor Davi, que fala que primeiro foi na palavra, na criação, e depois nas palavras escritas, e depois no seu Filho Jesus. Exatamente. Só para a gente entender, por que houve necessidade de Jesus vir? Em Gênesis capítulo 3, houve uma ruptura desta comunhão. A Bíblia Sagrada toda, ela mostra que a alma que pecar, ela morrerá. E o homem pode morrer de três maneiras: fisicamente, espiritualmente e eternamente. Quando o homem peca, ele se separa de Deus, ele tem morte espiritual. E foi o que aconteceu com Adão e Eva. Porque Deus tinha dado liberdade para eles participar de tudo que houvesse no jardim, menos de uma árvore, né, Henrique? Não era isso? Menos da árvore que estava no centro do Éden. E quando a gente vê isso aqui, a gente vai perceber que o que nos aproxima de Deus é a obediência. Sim. Né? Quando nós obedecemos a Deus, quando nós seguimos os decretos e os seus mandamentos, nós se aproximamos cada dia mais dele. É por isso que eu percebo quando Moisés ele morre, Deus vai se apresentar para Josué e vai dar uma ordenança. Vai dizer para Josué que ele não se apartasse da lei. Ou para isso Deus estava dizendo, tem que me obedecer. Exato. E aí, Hugo, o que você tem a dizer sobre isso? A única coisa boa que a gente tem nisso, né, é sobre a vida de Jesus. Porque mesmo a gente sabendo, né, Henrique, que o Adão, ele fez isso, ele desobedeceu uma ordem. A ordem de Deus era o quê? Você pode fazer tudo, menos isso. Era uma coisa só, uma coisa simples. Mas ele foi justamente naquela coisa errada, né, pastor Davi? Exatamente. Justamente naquela coisa errada. Mas Jesus, Deus, com todo o seu poder, ele nos dá Jesus para nos livrar daquilo que o Adão cometeu no começo da criação. Muito bem, então, irmãos, com Gênesis capítulo 3, houve a ruptura da comunhão do homem com Deus. E aí nasce a necessidade dessa revelação maior, mais profunda, nas Escrituras Sagradas, que nós vamos comentar hoje, e também através da pessoa de Jesus, que nós vamos falar a semana que vem. A semana que vem nós vamos falar sobre Jesus, o tema central das Escrituras Sagradas. E a Bíblia diz em 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17 assim, ó:
toda a Escritura, está falando da Bíblia Sagrada, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quando Paulo escreve esse texto bíblico, essa carta para Timóteo, que é conhecida como Epístola Pastoral, as Escrituras Sagradas do Novo Testamento ainda não estavam prontas. Então ele estava se referindo diretamente às Escrituras do Antigo Testamento. Os 39 livros na nossa Bíblia, que na Bíblia judaica estão disponibilizados em 24 livros. Mas ele já estava deixando bem claro que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é proveitosa para nos ensinar, para nos instruir em justiça, para que o homem seja perfeito e perfeitamente aprovado. Mas nesse momento nós vamos ouvir um louvor com o Ministério de Louvor lá da nossa igreja e nós vamos continuar aqui adorando a Deus e daqui a pouco a gente volta com esse tema: por que e como estudar as Escrituras Sagradas? E a pergunta está no ar. Voltaremos também com as redes sociais e os comentários dos nossos ouvintes. E a pergunta de hoje é: o que a igreja pode fazer para despertar nas pessoas o interesse pela palavra de Deus? Crescendo no conhecimento de Cristo. E agora é o momento do louvor e da adoração. Vazia, e a cruz também está vazia.
Glória a Deus, estamos de volta com o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. E essa turma louvando a Deus aí é o Ministério de Louvor e Adoração lá da DJL. Toda quarta, sexta e domingo nós estamos lá louvando a Deus e adorando ao Senhor e proclamando que Jesus é maravilhoso. Nós vamos abrir espaço aí para os nossos ouvintes e eu vou pedir para o Hugo dar uma olhada aí nas redes sociais para ver quem está conosco, mas já tem aqui a participação do pastor Dorival Justino. Ele mandou o comentário para responder a pergunta lá: o que a igreja pode fazer para despertar nas pessoas o interesse pela palavra de Deus? Ele disse assim: paz, nobre pastor e amigo. Pontos importantes. 1. O portador da mensagem deve ser uma pessoa idônea, ilibada com bom testemunho. Mensagens específicas, temáticas e claras, mostrando por meio da exposição da palavra as verdades e doutrinas fundamentais que compõem as Sagradas Escrituras. Mostrar fé e convicção naquilo que está transmitindo. Levar o coração e mente dos ouvintes a Deus e trazer Deus às causas e circunstâncias dos mesmos. Nobre, acredito que o foco é trabalhar com estratégia, conhecer o momento atual e desenvolver o texto apropriado às situações decorrentes do sistema global. Paz e abraço, meu amigo. Queridos, e ele diz assim, pessoas gostam de um ambiente de atenção, elas gostam de serem notadas. Querido, muito obrigado pela sua contribuição com o seu comentário, pastor Dorival Justino. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e da pastora Cibele e seus filhos também. E nós vamos aqui para as redes sociais para ver quem está conosco. Logo após a Sara vai soltar uns áudios ali de uns ouvintes. O pastor aí resumiu tudo, hein? Resumiu bem, né? em poucas palavras tudo que precisa ser feito aí. Paulo Freitas, ele mandou aqui: a paz do Senhor Jesus, Teresina, Piauí. Meu Deus, que coisa linda, hein? Olha as forças das redes sociais aí. Ó. Isso, e aí ele mandou aqui: eu creio, né? No que a gente tava falando naquela hora. E ele mandou uma mensagem aqui também: glórias, 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 glórias. Ele tá crendo aqui, ele tá glorificando o nome de Jesus, né, pastor Davi? Eu fiz um WhatsApp aqui no meu celular que acabou saindo aqui os comentários. Tem o Alessandro Campos, ele diz assim: a paz do Senhor Jesus, homens de Deus. Pastor Alessandro. Tem mais alguém aí, não? É o seu amigo? Pastor Alexandre, esse é homem de Deus, abençoado, meu amigo. Tem também aqui a Patrícia Melo. Se eu não me fugiu a memória, ela é de Minas Gerais. Olha aí, ó. Tá vendo? Minas Gerais. Bastante gente de vários lugares. Tem bastante gente. O Brasil inteiro tá nos assistindo, hein, pastor Davi? Muito bom. Mais alguém aí? Tem também alguns amigos aqui, ó. Está conosco também o Danilo Camargo. Danilo é lá do meu serviço, lá, pastor Davi. Bom, vamos lá. Dando prosseguimento aí, a Sara tem uns áudios para soltar ali de alguns pastores que nos mandaram a resposta para essa pergunta. O que a igreja pode fazer para despertar nas pessoas o interesse da palavra de Deus? Pode soltar, Sara, por gentileza. Aqui é Frank Duarte, sou pastor da comunidade cristã Figueira, que se encontra ali na Rua Miguel Luiz Figueira, 423, Parque Figueira Grande, próximo ao Habib's da estrada do Boi-Mirim. Bom, o que a igreja pode fazer para despertar interesse pela palavra? Nós temos pelo menos hoje 3 formas de se aproximar da palavra. A palavra escrita, né, a Bíblia em si, o impresso. Segundo, é a palavra anunciada, a pregação. E terceiro, as mídias, as redes sociais. A igreja precisa se adequar, né? Para convidar pessoas para ouvir a palavra na igreja, a igreja precisa estar adequada, um ambiente propício para que a pessoa venha com a sua família, se sinta bem, né? Então, a igreja oferecer os melhores recursos possíveis. A palavra impressa, a gente precisa arrumar meios de novamente distribuirmos, semearmos a semente, né? Distribuirmos folhetos, fazermos evangelismo nas praças, e enfim, isso precisa voltar. E o terceiro, trabalhar bem as redes sociais, né? As igrejas precisam estar muito atentas aí aos mecanismos que nós temos, Instagram, Facebook, enfim, para fazer bom uso dessas plataformas, para também fazer com que as pessoas possam se alimentar da palavra dessa maneira, tá bom? Deus abençoe, espero ter contribuído com vocês aí, graça e paz.
Graça e paz, meu nome é José Mendes, sou presbítero na comunidade cristã Figueira, cuja liderança é o pastor Frank, e eu agradeço a oportunidade e quero dizer que, na minha sugestão, isto tem muita responsabilidade de quem ministra a palavra. São pessoas que ensinam com verdade e com testemunho de vida. Paulo ensinou a Timóteo dizendo, em 2 Timóteo 2:15, né? Apresenta-te como um homem fiel que maneje bem a palavra, ou seja, homem que tenha integridade, né, para que possa ministrar a palavra, e isso faz muita diferença, porque quem ouve a palavra de um homem de Deus de caráter, de competência e de responsabilidade, ele tem o desejo de ouvir mais, porque isso instiga as pessoas em querer ouvir mais. Eu me lembro do pastor Américo, foi um pastor meu, e de muitos obreiros que muitos conhecem, pastor Davi e outros mais, que ele ministrava 20, 25 minutos e a gente ficava, ele ministra, né, ainda, e a gente ficava com desejo de ouvir mais. Então eu acredito que está muito aí no caráter do homem de Deus, a responsabilidade, o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então essa é a minha sugestão. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu sou o pastor Josafá, sou da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Fui desafiado a responder a pergunta: o que a igreja poderia fazer para despertar nas pessoas o interesse pela palavra de Deus? Olha, eu acho que a gente precisa se esmerar na ministração e na pregação e no ensino da palavra. Eu acho que é o caminho. E aí se esmerar significa anunciar a palavra de Deus de três formas, ou com três características que lhes são inerentes. Primeiro, dinamismo. Segundo, convicção. E terceiro, beleza. Eu lembro do pregador que questionou o ator, dizendo: olha, eu prego a verdade, a pura verdade, e você prega apenas fantasia e mentiras, e as pessoas vão te ouvir, e elas não vêm me ouvir. E o ator respondeu aquele pregador: é que eu falo a minha mentira como se fosse verdade, e me parece que você fala a sua verdade como se fosse mentira. Ou seja, o ator passava a sua mensagem com beleza, com dinamismo, com uma certa quase convicção, e isso atrai muitas pessoas. Lembro-me também que eu ouvi em algum lugar, ou li do David Hume, filósofo ateu, que estava indo ouvir o George Whitefield pregar, e alguém questionou: Hume, você é ateu, não acredita, e você está indo ouvir um pregador falar da palavra de Deus? E o Hume disse: olha, eu não acredito, é verdade, mas ele acredita. E como é bom ouvir um homem que tem convicção e acredita tão poderosamente em alguma coisa. Então, assim, a gente precisa se esmerar nessa pregação do Evangelho e anunciar a palavra de Deus com dinamismo, com convicção e com beleza. Eu acho que esse é o caminho. Deus abençoe a todos. Muito bom, tivemos aí a participação de três grandes amigos, o pastor Josafá, pastor José Mendes e o pastor Frank Duarte. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês pela vossa cooperação aqui com o nosso programa. E nós seguimos com o nosso tema aqui, e agora nós vamos falar sobre a importância das Escrituras e por que nós devemos estudar a Bíblia. Eles aí deram a sua opinião, você pode continuar mandando a sua opinião aí também pelas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp, 962523322. Não prometo ler todos, mas vou arquivar todos, e nos outros programas a gente vai passando a opinião de vocês, ok? Vamos lá. A importância das Escrituras. Coloca pra gente aí, Sara, o próximo slide. Por que nós devemos estudar a Bíblia? Quer ler pra gente aí, por gentileza? É aquela lá? Isso. Esse aqui, né? Por que devemos estudar a Bíblia? Ela é o manual do crente na vida cristã e no trabalho do Senhor. Sendo a Bíblia o livro-texto do cristão, é imperioso que este a maneje bem para ao eficiente desempenho de sua missão. Segundo Timóteo
2,15. Isso, obrigado, Hugo. E esse versículo lá de 2 Timóteo 2,15, Paulo faz uma exortação para Timóteo. Ele diz assim, Timóteo era um jovem pastor que pastoreava a cidade de Éfeso, e ele diz assim, ó, procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então, ele está dizendo aqui para nós que a Bíblia é o manual do crente na vida cristã e no trabalho. Você concorda com isso, Rick? Sim, com certeza. Eu fiz alguns tópicos aqui que diz assim, o primeiro diz, a importância, ela revela e ajusta. A Bíblia revela os ajustes que precisamos em nossas atitudes e ações para que possamos fazer corretamente. E uma das mais importantes que eu acho é as decisões que nós tomamos debaixo da palavra. Quando nós tomamos decisões que ela vem ordenada e regida pela palavra, irmão, nós tomamos decisões certas. Pastor Davi, deixa eu pegar o tópico também do nosso amigo. E quando você conhece a palavra de Deus, né? A gente está com o nosso tópico aqui. E o que ela faz na vida da pessoa? Ela esclarece as dúvidas que você tem e acaba com a sua ignorância. Quando você conhece as escrituras, ela faz com que você acaba com a sua ignorância. Então você começa a entender o que a palavra de Deus fala. Então quando o apóstolo Paulo diz para Timóteo, para ele manejar bem a palavra, é que para ele tirar as dúvidas e para ele esclarecer as pessoas que tivessem dúvida sobre a palavra de Deus também. Muito bom. Paulo também deu outro conselho para Timóteo. Ele diz assim, ó, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo quanto os que te ouvem. Então, nós entendemos que a Bíblia é o manual do crente na vida cristã e no trabalho. Mas vamos para o próximo tópico aí. Por que é importante nós estudarmos a palavra de Deus? Passa para a gente aí, Sara, por gentileza. Nós vamos perceber aqui a importância também de nós estudarmos as Escrituras Sagradas. Eu vou ler aqui, ó. Ela alimenta as nossas almas. Não há dúvidas de que o estudo da Bíblia Sagrada nutre e dá crescimento espiritual ao crente. Eu me recordo da passagem que a gente lê sempre na Santa Ceia, que é 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. A Bíblia fala que na igreja, infelizmente, tem muitos fracos, tem muitos doentes e tem muitos que dormem. E o que eu percebo? Quando a pessoa não se alimenta bem, ela fica subnutrida. Não é verdade? E a própria palavra, né, pastor Davi? A própria Escritura já diz lá em Mateus 4,4 que toda palavra que sai da boca de Deus. Então você tem que se alimentar da palavra. Quando a gente fala se alimentar da palavra, é estudar a palavra, é esmerir na palavra. Então Jesus já diz, nem só de pão viverá o homem, que é o alimento, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que é a Escritura. A gente percebe que hoje no mundo nós temos aí milhões de crianças subnutridas. Por quê? Falta-lhes o alimento físico. E eu posso trazer essa metáfora também para a vida espiritual. Tem muita gente que mesmo estando na igreja está subnutrida espiritualmente. Vamos lá para a terceira razão, terceiro motivo que nós devemos estudar as Escrituras Sagradas. Pode ler para a gente aqui, Rick, por gentileza? Põe para a gente aí, Sara. Se em nós houver abundância de palavra, aqui, ela é o instrumento que o Espírito Santo usa. Efésios 6, versículo 17. Se em nós houver abundância de palavra de Deus, o Espírito Santo terá instrumento como que possa operar e é preciso meditar nela. O que me chama a atenção aqui, pastor Davi, que a palavra ela nos dá equilíbrio, né? Nós percebemos que tem muitas pessoas que se encontram desequilibradas por não ter o conhecimento da palavra. E quando temos o conhecimento da palavra, a gente tem equilíbrio, a gente sabe como andar, a gente sabe como prosseguir, a gente sabe o que fazer para que não só a mim, mas as pessoas que estejam ao nosso redor também sejam tocada pela palavra. Muito bom. Efésios 6,17 diz que a palavra é o instrumento que o Espírito Santo usa. Lembra a gente aí, Hugo, por gentileza? Efésios 6,17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é
a palavra de Deus. Muito bom. Então, em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, você vai ver o apóstolo Paulo dando uma série de diretrizes para a igreja. E uma das últimas é que tome sobretudo o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Queridos, nós vamos aí também soltar as nossas vinhetas do projeto social, que nós temos uma parceria com a EMEP, que é uma escola de música que forma músicos lá na nossa igreja. Você está convidado a participar. E nós vamos soltar também a vinheta da Casa de Recuperação do projeto Acreditar, liderada pelo pastor Hamilton Prachedes. E já voltamos, não saia daí. Projeto Social, aulas de música na ADJL. Se você sonha em aprender a tocar, chegou a sua oportunidade. A Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia fez uma parceria com a EMEP, Escola de Música Estilo Popular, e está disponibilizando aulas de guitarra, violão, bateria, contrabaixo e teclado. Tudo isso a preços populares. O coordenador do projeto é o professor de música Leandro Gouveia, especialista em formação de bandas para igrejas. As aulas são nas sextas-feiras, das 9 às 11 da manhã e das 13 às 18 horas, na Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo, próximo ao Cemitério São Luís. Venha fazer a sua inscrição. Vagas limitadas. Para fazer a sua matrícula ou para fazer uma aula gratuita. Para conhecer nosso método, fale com o professor Leandro Gouveia pelo telefone ou WhatsApp 97352-3428 ou ainda 98900-4056. Consulte ainda a possibilidade de aulas em outros dias, horários e locais. Visite nosso canal no YouTube, Escola de Música Estilo Popular, a escola que faz o seu estilo. Olá, meu amigo, minha amiga. Quero dar um recadinho todo especial para você. Por acaso você já ouviu falar da Casa de Recuperação para Dependentes Químicos Acreditar? Ela é uma entidade que é referência no tratamento de dependentes químicos e do alcoolismo. Liderada pelo pastor Hamilton Prachedes, que é especialista nessa área há mais de 27 anos, a Casa de Recuperação Acreditar pode socorrer você e a sua família. Situada em um local com ótima estrutura física, com um ambiente super agradável e que tem parcerias com profissionais altamente qualificados e que estão prontos para ajudar. Não troque sua família pelas drogas. Ainda há esperança para você. Basta acreditar. Quer conhecer a Casa de Recuperação Acreditar? Ela fica na Avenida Carlos Barbosa Santos, número 631, na antiga estrada do Barro Branco, no Jardim Lucélia, no Grajaú, São Paulo, capital. Entre em contato conosco através do WhatsApp 11 94753 6111. Repito, 11 94753 6111. E para você que é uma pessoa que tem um bom coração e que gostaria de fazer a sua doação, nós estamos aceitando doações no local ou na Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia, que é uma das nossas inúmeras parceiras e que fica na Rua Capitanias Hereditárias 964, no Jardim Letícia. Sua vida pode mudar. Basta acreditar. Olá, tudo bem? Meu nome é Maria Clécia Nobre Cavalcante, sou aqui da ADJL Ministério Jardim Letícia. Eu estou gravando essa mensagem para vocês para dizer que eu acredito que nós possamos, que a igreja pode colaborar em as pessoas se aproximarem do reino de Deus através do que já fazemos, né? Que é da evangelização, através de levar a palavra para que elas venham conhecer a Deus, através das nossas boas atitudes, do nosso bom testemunho, que testifica que o Senhor existe, que a sua obra ela se manifesta ainda aqui nessa vida, né? Que Deus não está morto. Nós colaboramos com o reino dele dando bom testemunho.
E isso aproxima muito as pessoas de Deus. Eu acredito nisso. E que a palavra dele seja viva em todo o tempo. Amém? Obrigada e a paz. A paz seja com vocês. Tchau. Glória a Deus, queridos. Voltamos aqui com o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. E só para se despedir, a gente tem mais 3 minutinhos. Eu quero agradecer aí pela sua participação e orar por você, ok? Evangelista Rick, suas considerações, onde você vai estar essa semana ministrando a palavra de Deus? Eu quero ser grato por essa oportunidade. Estamos ali no ministério, né? No Jardim Letícia, onde temos culto ali às terça-feiras, às quinta-feira e aos domingos. Né, estamos ali com amanhã, nós temos a quinta-feira profética, irmão, ali. E eu creio que será uma noite de glória de Deus para as nossas vidas naquele lugar. Amém. Obrigado, Rick. Hugo? Eu, domingo, MCD Church, lá na Rua Alto Corobiara 658, às 18 horas. Glória a Deus. Queridos, obrigado pela sua participação. Nós vamos orar agora pela sua vida. Hoje nós temos Escola Bíblica na DJL a partir das 19 horas e 30 minutos. E nós estamos estudando agora as lições da CPAD e começamos a semana passada sobre a vida de Jó. Sua vida, seu ministério e seu livro. Amém? Agora é momento da intercessão. Queremos clamar pela tua vida diante do Senhor. E agora, no programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, é o momento da intercessão. Glória a Deus. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esses momentos que passamos aqui na Rádio Fonte Vida, falando da tua palavra, Senhor, da importância de como estudar a tua palavra. Senhor, nos ajuda, Pai querido, a levarmos a sério as Escrituras Sagradas. Nós acabamos de meditar, Senhor, que é importante nós estudarmos as Escrituras, e nós devemos fazer isso porque ela é o manual do crente na vida cristã e no trabalho do Senhor, porque ela alimenta as nossas almas, e porque ela é o instrumento que o Espírito Santo usa para fazermos a tua obra. Nos ajuda a levarmos isso a sério, Senhor, e colocarmos em prática a palavra de Deus nas nossas vidas, ó Pai, e que possamos, ó Senhor, transmiti-la ao coração daqueles que ainda não te conhecem. Abençoa todos os nossos ouvintes, todos aqueles que nos acompanharam pelas redes sociais, que a tua bênção seja grande sobre eles e sobre as suas famílias, ó Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Logo mais estaremos passando esse programa lá para o YouTube, PR Davi Alencar Santana, _ADJL. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe São Paulo, que Deus abençoe o Brasil. Amém. Amém. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou